Justiça é semente que brota, colheita certa. Justiça é água que se infiltra, que encontra caminhos. Justiça é fogo que queima, luz que denuncia. Justiça é vento que leva, ventania que devolve. Justa é a terra, terra-mãe, terra-abrigo. Justo é o tempo, implacável equilíbrio da balança. Justiça é machado de 2 gumes, nunca erra a sentença. Justiça é machado de 2 gumes, nunca erra a sentença. Caô, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um Justiça em Verso e Prosa. Trouxe aqui um verso meu que não está publicado ainda, mas foi belamente musicado por Jean Ramos Pancararu, para quem a gente deixa sempre um beijo muito especial por toda a parceria. Esteve aqui no nosso primeiro programa. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores e se ainda não ouviu, porque nós estamos tanto no YouTube quanto no Spotify, vão lá, escutem, porque foram conversas muito engrandecedoras que entrelaçam várias visões sobre o que é justo, sobre o que é justiça. E hoje eu estou com 2 convidados muito especiais e eu vou começar com um filho do Rei de Oió, Fabiano. Seja muito bem-vindo ao Justiça em Verso e Prosa. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco para o nosso público e falasse para você o que é a justiça. Que abice, Lé. Justiça, sou Fabiano Santos, sou do Afoxé Lafim Oió, brincante de cultura popular, mestre do brinquedo e da linguagem afoxé. Gosto de me definir nesse campo, que é o campo que me traz felicidade, que me traz justiça. Né? Justiça é compartilhamento, justiça é equidade, justiça é a tentativa de isonomia buscada a todo tempo, pela água, pelo vento, pela forma, pela rocha, pelas pedras e pelo fogo. Justiça é isso. Que bonito. E nós estamos também com um convidado especialíssimo, Carlos Barros, que hoje está à frente da Escola Superior da Advocacia, aqui em Pernambuco, tem feito um trabalho incrível à frente de uma gestão que não visualiza apenas no sentido formal do que seja necessário que a nossa classe saiba. Tanto que ele, que tem várias facetas que vocês vão descobrir no decorrer do programa, consegue interconectar as nossas culturas também. E já teve evento da AESA, por exemplo, com o Afoxé Lafim Oió, com os nossos ritmos tradicionais como o forró. Ou seja, é uma pessoa que está numa posição de fazer a diferença e vem fazendo a diferença. Eu quero agradecer bastante e dizer seja muito bem-vindo. Fiz a minha apresentação breve, mas se apresente também para o nosso público e diga para nós, para você, o que é a justiça. Meu nome é Carlos Barros, como foi dito por você, e eu sou exclusivamente, enquanto profissional, advogado criminalista. A advocacia é essa que eu exerço há mais de 20 anos, exclusivamente nessa área. Então, eu sou, sobretudo, um advogado militante com atuação específica na área criminal e tenho essa paixão pela militância em favor da advocacia, no nosso caso específico da advocacia pernambucana. Tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Prerrogativas, coordenador de prerrogativas do Sistema OAB Pernambuco. Naquela ocasião, tivemos a honra de fazer a defesa dos colegas advogados e advogadas, e agora eu estou com a missão de dirigir a Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, fazendo justamente isso que você bem colocou, que é promover a qualificação técnica, porque essa é a missão da escola, a qualificação perene dos advogados e advogadas, porque, como nós falamos na escola, a advocacia se faz com preparo, e esta é uma das missões que nos foi incumbida pela presidente Índia Zanella, da OAB Pernambuco, mas também lançar
uma outra faceta da escola que está no regimento desde a década de 90, que é a promoção da cultura. Daí porque, no ano passado, de forma inovadora, nós realizamos o primeiro ESARTE, que é o Festival de Arte e Cultura da Advocacia Pernambucana, oportunidade em que nós tivemos o Afoxé, cabeçado aqui pelo meu amigo, muito bem liderado, mas também outras manifestações culturais, mas sempre a partir de uma atividade exercida pelo advogado e advogada, porque nós temos essa outra faceta para além do exercício da advocacia. Então, nós tivemos, além dos ritmos culturais próprios da nossa brasilidade, o afoxé, o forró, tivemos os poetas e poetisas de São José do Egito, com seus poemas extremamente tradicionais, tivemos a literatura através de romances de advogados e advogadas, através da poesia, tivemos também artes plásticas, diversos colegas expondo, mas, enfim, é a manifestação da cultura do advogado para advogado. Ou seja, é uma oportunidade para aqueles colegas que têm atividade cultural de se colocarem nessa condição perante os seus pares. Então, essa é a nossa missão, que nós estamos exercendo com muito gosto. E a sua pergunta, um tanto quanto espinhosa, o que é a justiça? A justiça, enquanto advogado, posso dizer que é o sistema através do qual nós procuramos, enquanto sociedade, dirimirmos nossos conflitos intersubjetivos. Mas a justiça para além disso, é aquilo que muitas vezes não acontece no próprio processo, é aquilo que não é reconhecido, mas, infelizmente, esse é o sistema ou felizmente, que nós adotamos para poder viver minimamente de forma pacífica em sociedade. Mas, sobretudo, a justiça é aquilo que, de forma coletiva, a maioria entende como o justo, como o certo, sobre diversos aspectos da vida em sociedade. Que coisa bacana, né, gente? Eu tive uma experiência semelhante com a sua, quando eu tive a honra de dirigir a Escola Superior da Advocacia Geral da União, a Escola Nacional. E gerou uma certa estranheza entre os colegas quando a formação saiu exclusivamente das formações sobre processo civil, direito previdenciário, sobre direito ambiental, e nós começamos a levar para dentro da Escola da Advocacia Geral da União mestres e mestras dos saberes tradicionais, para que aquele advogado, aquela advogada pública que atuasse naquela execução de política pública, porque nada mais é do que isso, gente. Eu sou advogada e eu tenho um cliente. Meu cliente é o Estado brasileiro, a administração indireta. Cada administração indireta tem uma função de execução de uma política pública. E é necessário que exista ali uma assessoria, uma consultoria e uma defesa bem estruturada para que essa política pública seja viável. Portanto, se eu tenho uma política pública de proteção ao patrimônio, eu preciso levar para a formação os nossos vários patrimônios, não só o nosso patrimônio material, mas o nosso patrimônio imaterial. Portanto, quando eu levo um mestre ou uma mestra que muitas vezes não tem um saber formal, muitas vezes não é alfabetizado, mas é uma biblioteca viva de conhecimento, de saberes. Quando eu levo, por exemplo, uma liderança indígena para falar sobre de que maneira a política pública de proteção aos povos indígenas precisa atuar em correspondência, em consonância com as tradições daquele povo, eu estou trazendo ali uma oportunidade de formação que, para além da formação humana, é também necessária para a atuação jurídica daquelas pessoas, para aquela atuação profissional. Nós temos, portanto, uma grande missão quando nós nos deslocamos do eixo, de certa forma, e que muitas vezes não é compreendida, e vai dizer, o que é que tem a ver a ESA, o que é que tem a ver a Escola Superior da Advocacia, está fazendo eventos culturais, mas a cultura também é nosso patrimônio e nós, né, temos que defender isso. Perfeito. Antes de a gente entrar um pouquinho mais nessa conversa, eu queria passar
essa imagem para vocês conhecerem a nossa plateia maravilhosa. Eu digo que é a nossa plateia mais bonita do Brasil. Mandem aí um alô e digam se vocês já querem fazer alguma intervenção ou alguma questão, trazer alguma questão aqui para os nossos convidados. Bem, meu nome é Paloma Trindade, sou advogada. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando desse momento. E eu gostaria de saber de vocês, a opinião, como é que a gente pode tentar aí valorizar a nossa cultura, que ela geralmente vem sofrendo ataques e é apagada. Então, como é que a gente poderia fazer isso no campo jurídico também? A questão educacional, jurídica, social, como é que a gente pode fortalecer o movimento cultural? Agradeço a pergunta, viu, Paloma? E essa é uma pergunta extremamente complexa. A gente tem que fazer várias teses de doutorado para conseguir responder, mas creio que cada um de vocês tem a contribuição para dar nisso. E eu queria relembrar um pouco do que a gente estava falando nos bastidores, porque a Paloma traz a nossa cultura, ela, enquanto uma advogada que se autodeclara e se posiciona enquanto uma advogada negra, ela está falando também da nossa cultura enquanto populações tradicionais, enquanto povo negro, enquanto povo indígena também. Só que a gente estava falando ali nos bastidores sobre os territórios marginalizados, que muitas vezes é de lá que vem essas grandes expressões culturais. É de lá que vem os afoxés, o maracatu, o frevo, o próprio frevo, antes de entrar nos espaços privilegiados. O frevo também foi uma construção, o nosso Passo do Frevo conta isso, essa história do frevo relacionado com a capoeira, que também é nosso patrimônio. E a pergunta que a gente ficou nos bastidores, que foi: quando a gente diz que um determinado território, uma determinada cultura é marginalizada, nós estamos querendo falar que aquilo ali é um crime? Aí eu lembro muito da estruturação da nossa história, que é algo que, no primeiro capítulo da Justiça à Mulher Negra, a gente fala bastante, que é sobre a criminalização da nossa cultura. E aqui a gente está com um grande advogado criminalista e com uma pessoa que lutou e luta cotidianamente para essa preservação e proteção dessa cultura. Eu gostaria de saber, primeiro você, Fabiano, diga para a gente como é que você visualiza essa marginalização da nossa cultura e de que maneira nós, que estamos infiltrados dentro do sistema de justiça, poderíamos atuar. Então, tem uma coisa que eu sempre coloco quando estou palestrando, que a gente precisa, no campo, primeiro, da academia, trazer os nossos projetos como projetos que ressignifiquem a sociedade. Entende? Tratar das relações, né, no campo civil, criminal, ambiental, sem mexer com a estrutura da sociedade. Esse é o primeiro crime que a gente começa a cometer, porque a gente não está ajudando ao crescimento humano. E aí, quando a Paloma trouxe essa indagação, veio o meu próprio propósito de estar na academia. Eu entrei porque precisava destituir ou minimamente equiparar as relações ao patrimônio, as relações ao brinquedo de cultura popular, as relações a esse desserviço que a lei de contratação artística naquele momento fazia, né? E foi o que fiz. Entrei na academia, consegui pegar alguns elementos, inclusive instrumentalizar a partir da forma de se ler o direito e, a partir dele, instituir aquilo que modificou a lei de contratação artística do Estado, ampliou a relação do cachê, mas traz uma outra história. Eu também sou responsável por patrimonializar, eu pedi o patrimônio dos afoxés de Pernambuco. O inventário dos afoxés de Pernambuco foi proposto por mim, pela União dos Afoxés de Pernambuco, a qual eu sou presidente. Acabei de entregar agora o inventário do Carnaval de Olinda,
que também fiz. E há 30 dias atrás, em Salvador, nós, junto com o Ministério da Igualdade Racial, solicitamos a patrimonialização ao IFAM da musicalidade de terreiro. O que é tudo isso, Fabiano? O que é que isso significa no campo jurídico? Significa salvaguardar, significa instituir a isonomia, significa garantir uma certa equidade, significa garantir que o povo faça o contraditório daquilo que foi dito, falado e visibilizado. Então, nesses lugares e territórios ditos como marginais ou marginalizados, é lá que produz todo ano alguns bilhões à cidade do Recife pós-carnaval, bilhões ao estado e milhões à cidade de Olinda. O carnaval tributa, e tributa a partir do fazer apaixonado, lúdico, né, do brincante do carnaval. Porque o que é? Vamos fazer uma discussão do que é o carnaval. O que é o carnaval? É a manifestação do povo na rua. Ponto. Que teve até 1955 no Recife, a não institucionalização, e a partir do prefeito da época, o Djaí, sempre me esqueço do sobrenome dele, ele institucionalizou o carnaval e tomou conta disso porque viu que era grande lucro. E assim, né, se dá todas as outras manifestações. Quando você faz a fusão do frevo e da capoeira, a etnologia do frevo é preta. E isso não pode ser negado. Por mais que tenha alguns desserviços feitos sem esse reconhecimento. Sim. Entende? E o direito vem para isso. Vem para contrapor aquilo que está sendo dito, contrapor aquilo que está sendo colocado como verdade, para trazer justiça à historicidade. Que coisa maravilhosa. E quando a gente falou sobre isso aqui nos bastidores, sobre a marginalização, a gente vê que a marginal é estar à margem. E, muitas vezes, a linguagem policial, e, sobretudo, a linguagem midiática, ela traz essa denominação para alguns sujeitos que são acusados de praticar um determinado crime, né? E eu queria saber, na visão de um criminalista, assim, na visão, Carlos Barros, de quem faz tribunal do júri, como é que você entende essa lógica do marginal? Porque você parte de um lugar muito bonito, que é o lugar de que todo mundo tem direito à defesa. E isso é muito incompreendido também em nossa sociedade. Eu queria que você dissesse se você tem algum caso especial que lhe marcou, que você diga assim, esse eu fui para casa com o sentimento de que eu sou um guerreiro da justiça, de que contribuí para que uma sentença justa fosse dada. Antes de tocar nesse ponto, Chiara, eu quero apenas destacar, sob uma ótica, sob uma determinada ótica que não é a mesma de vocês, vocês que são estudiosos da matéria, que são militantes de verdade, que entendem essa luta do reconhecimento da raça. E, diante da fala de Fabiana e do que a gente estava conversando antes, muitas vezes a população que desconhece, por ignorância, inclusive, a importância da negritude, dos pretos na construção da sociedade, muitas vezes, por ignorância, exaltam a cultura negra sem saber. E, quando são instados a exaltar através do reconhecimento, refutam. Quando a gente vai para o Carnaval de Olinda, o frevo, como acabou de ser dito, é a manifestação decorrente da cultura negra. Quando vem um maracatu, idem. E quem já brincou Carnaval em Recife e Olinda sabe bem o que a gente está falando. Quando vem uma orquestra de frevo, que aí faz aquele frevo, né, o frevo de rua, o abafa, quando o encontra, todo mundo vai a êxtase. Quando, inclusive já misturado com a cultura contemporânea, toca a música, aquelas bem tradicionais de Chico Science, que, na essência, toda a base é do maracatu,
E eu tenho certeza que o que chama a atenção, mais do que a guitarra elétrica, é a batida do maracatu na música de Chico Sainz. Todo mundo grita e começa e exalta a cultura negra sem saber, por pura ignorância. Quando a gente fala do carnaval de Salvador, ali é a cultura negra. Então, o que me parece é que nós vivemos numa sociedade míope ou que age de forma culposa no tocante a não reconhecer a importância da negritude na história do país. Então, para mim, isso é algo que, aquela conversa que a gente teve um pouco antes e diante da fala, me parece que é a ignorância da forma mais clara possível no contexto do que eu posso enxergar aqui diante da nossa conversa na nossa sociedade. Até as próprias festividades, que são fruto da cultura negra, embora haja assim uma coisa tão evidente, ela é ignorada, e quando a sociedade branca, digamos assim, é instada a reconhecer a importância da negritude, rechaça. Então, assim, é algo que é meio que paradoxal, é uma esquizofrenia muito grande, e eu imagino a luta de vocês para que isso seja evidenciado, porque é evidenciar o óbvio. E corroborando essa questão da marginalidade, é tão verdade que eu acho que isso é uma forma de marginalidade, é uma forma de preconceito mesmo, porque na hora que está na festa você exalta, mas na hora de ser instado a reconhecer, rechaça, mas é uma marginalidade, e a marginalidade se vê, aí eu posso falar, diante da minha atuação como advogado, é que a população carcerária é composta, sobretudo, grande parte pela população negra. E aí vem aqueles 3 P's, né, da criminologia, um dos quais é preto. Então, é um contrassenso num país que foi erguido a partir da cultura negra, do trabalho dos negros que foram escravizados. E também, para destacar o que foi dito aqui nos bastidores, o Fabiano estava explicando que quando você defende o patrimônio histórico de Olinda, por exemplo, o patrimônio histórico-cultural, mesmo do ponto de vista do patrimônio material, você está defendendo a própria cultura da negritude, a história do negro, a importância no Brasil, porque tudo foi feito com a essencial participação da população negra. E aí, hoje, em pleno 2026, a gente tem essa população que é a maioria, porque é a maioria, vocês tendo que ter, veja o contrassenso, uma atuação contra-majoritária. Como contra-majoritária se vocês são a maioria e são essenciais? É um paradoxo que a gente vivencia, e é o que a gente pode enxergar como, de uma forma muito simples, uma palavra resume: preconceito. Preconceito. E a população negra, infelizmente, é boa parte da população carcerária. Hoje a gente tem 2/3 da população carcerária é a população negra. Perfeito. E você me instou a lançar algum exemplo da minha atuação como criminalista. Acho que isso já, por si só, já é o exemplo maior. Agora, eu posso trazer um exemplo bem próximo, bem recente, que boa parte de vocês talvez recordem, alguns que estão aqui vão lembrar. E eu era presidente da Comissão de Prerrogativas no auge da pandemia, aqui na OAB Pernambuco, e que estava eu no meu escritório, como estávamos em lockdown, estava eu de calça jeans, tênis, camisa polo no meu escritório, quando às 14h eu fui instado, enquanto presidente da Comissão de Prerrogativas, a atuar em favor de uma advogada que estava presa. Meu Deus, quando eu lembro da cena que eu recebi a foto, uma filmagem na determinada delegacia em Olinda, veja que curioso, em Olinda. E o que é pior, eu vi no WhatsApp, eu recebi o vídeo, não é que ela estava no xadrez, ela estava dentro da delegacia e tinha um cadeado na porta da delegacia. Não é que ela estivesse no xadrez da delegacia, não. O resumo da ópera, ela estava lá aguardando para atuar na central de flagrantes, marcou um ponto de encontro na delegacia, o delegado à época disse que ela tinha que se identificar, disse: olha, eu sou advogado, tem que se identificar, e ficou aquele embate. Para resumir, ela mostrou a carteira, segundo as informações, à época, já me foge um pouco da memória,
tomou-se a carteira da OAB dela e o resumo da ópera é que ela foi trancafiada dentro da delegacia. Mulher preta. Isso quer dizer que não tem um elemento. Não vou entrar em detalhes, porque isso é um fato que já aconteceu, não vou dizer o nome da colega, não vou dizer qual foi a delegacia, não vou dizer que foi o delegado, isso não é relevante, é um exemplo que é muito bem posto. Eu cheguei lá por volta das 3 horas, já tinham alguns delegados, uns 5 delegados, mais o advogado na época da associação. Saímos de lá com a colega solta, embora se o objetivo é fazer um auto de flagrante contra ela, conseguimos sair. E essa é uma história que, ao mesmo tempo, eu trago como uma tragédia, porque isso é uma tragédia na vida de um cidadão, de uma cidadã, na vida de uma mulher, na vida de uma advogada e da vida de alguém que tem essa condição tão especial que é ser preto, porque é especial. É uma pessoa, uma raça que construiu esse país, só pode ser especial. E ainda ter que vivenciar isso. E, para mim, eu posso dizer que é uma tragédia como advogado, que é uma violação de prerrogativa sem tamanho, mas eu me orgulho de, naquele momento, com aquela missão que me foi incumbida na condição de presidente da Comissão de Prerrogativa, eu consegui bem desempenhar o MUNOS, né, o exercício da defesa das prerrogativas dos colegas advogados e advogadas, e, naquele momento, a gente saiu com a colega e a luta continuou. Enfim, é um exemplo que, ao mesmo tempo, é triste, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista institucional da missão que foi cumprida, eu fico feliz de ter podido contribuir com aquele enfrentamento. Com a justiça. E é tão importante esse relato, porque pessoas negras, indígenas, de origens diversas, ocuparem determinados espaços, ascenderem, terem uma carteira da OAB, não é naturalizado pelo sistema. O sistema não reconhece. Nesse livro, Diáspora, Retorno, Corpo, Memória, tem um conto que se chama Morfeu, fazendo alusão ao Morfeu do Matrix. Quem é aí da década de 80 sabe o que é que esse filme significou. Traz justamente, a partir de um conto, a questão dos vieses que o próprio sistema tem, em razão do que Fabiano trabalhou na dissertação dele, depois ele pode até falar, sobre o racismo institucional. Então, querendo ou não, Fabiano, qualquer questão de justiça que a gente vai falar no Brasil hoje, eu digo, nosso programa não vai falar hoje sobre questão racial, não tem como. Porque quando nós vamos falar sobre realização de justiça no país, nós vemos isso, doutor Carlos Barros, que é um sistema que ele tem a sua seletividade. Provavelmente, pelo que nós conhecemos da lógica do sistema, se fosse um advogado, homem, branco, com um determinado sobrenome, ele não teria enfrentado a mesma consequência do sistema. Nós temos um grande constitucionalista em Pernambuco, que é o professor Marcelo Neves. Apesar de não abordar a questão racial diretamente, ele fala que no Brasil existe uma sobrecidadania e uma subcidadania. Existem pessoas que são incluídas no sistema para ter os benefícios do sistema, e muitas vezes essas pessoas não têm o ônus. Se a gente for falar isso do direito tributário ao direito penal, está presente. Porque só tem 2 países no mundo que não taxa a divisão de lucro dentro de uma empresa. Aí o Brasil é um deles. Eu não estou falando nem de taxação de grandes fortunas, não. A divisão de lucros não é taxada. Né? Até os vieses de você compreender que, dentro do direito tributário, o grupo social que proporcionalmente paga mais tributos são as mulheres negras. Portanto, existe uma classe de subcidadania que está incluída no sistema para receber o ônus, a pena. E quando essas pessoas que são visualizadas em determinados espaços sociais, elas almejam e conseguem furar a bolha, abrir a porta e alcançar determinados espaços,
ocupar esses espaços não nos blinda. Não nos blinda. Eu possuir um cargo público enquanto procuradora federal, eu atuar enquanto militante na advocacia, eu ser conselheira estadual da OAB como já fui, presidir, nada disso me blinda, porque nós temos, sim, as questões no Brasil afetas à classe social e a outras formas de discriminação, mas a questão racial, ela ainda é uma questão de justiça no país. Por isso que nós trabalhamos tanto, e aí também já respondendo o Paloma, para que a gente ingresse nesses espaços e que nós possamos ser ouvidos, porque nós visualizamos a partir de uma outra existência, de uma outra vivência, e é como eu digo, cada pessoa em sociedade ocupa um lugar. Aí, por exemplo, nós estamos aqui recebendo o nosso convidado, Dr. Carlos Barros, um homem não negro que está à frente em uma posição extremamente relevante dentro do sistema OAB. Aí ele vai dizer, eu não posso falar de racismo porque eu não tenho lugar de fala. Não é assim. Ele tem um lugar de fala. Ele tem um lugar de fala dele, de um homem com privilégio, que se ele tiver a visão sensibilizada naquele local de privilégio, ele vai conseguir fazer uma grande diferença em relação à própria justiça, para que, independentemente da cor, independentemente da origem, independentemente da classe social, as pessoas possam ter acesso à justiça. E esse é um ponto que nós precisamos levantar, porque sempre que nós pensamos em ocupar espaços de poder, e quando nós ocupamos, nós sofremos as consequências do sistema, porque a cor da pele, a origem, faz com que o estereótipo, que é justamente o que o doutor falou, preconceito. O que é preconceito? É uma preconcepção sobre algo. É você pré-compreender a partir dos estereótipos que você produz. Por isso que é tão importante espaços plurais. Por isso que é tão importante o movimento que a gente constrói dentro da OAB de Pernambuco, trazendo uma pluralidade para os espaços de decisão. Porque nós temos orgulho de dizer que o movimento que construiu a política de equidade racial no sistema OAB é uma militância que tem origem em Pernambuco. Nós somos revolucionárias, é o sangue nosso, é o sangue pernambucano, é revolucionário. E fomos, sim, nós que demos e coordenamos todo um movimento nacional para essa aprovação. E são poucas as pessoas que sabem disso. Que isso começou com as mulheres negras em 2020, eu digo movimento contemporâneo, porque muitos passos foram dados antes, mas no movimento contemporâneo que conseguiu a aprovação das cotas raciais para o sistema OAB, foi lá em 2020, em Fortaleza, no Congresso Nacional da Mulher Advogada, em que mulheres negras se reuniram e disseram, não, vamos dar um basta nisso, vamos escrever um requerimento, conseguimos entregar a presidência do Conselho Federal da OAB e lutamos incansavelmente, fazendo um processo mesmo de conscientização online, que nós estávamos em pandemia, para conseguir a aprovação, e conseguimos. E eu tenho orgulho de dizer que fiz parte desse movimento, junto com grandes nomes como Manuela Alves, um beijão, Manu, Patrícia Oliveira, que está aqui na nossa... que é uma das signatárias dessa carta aberta, que está aqui na nossa plateia e que é uma das cofundadoras da Biomi Juristas Negras, junto com Débora Gonçalves, que também está aqui. E esse movimento, eu tenho muito, muito orgulho de participar enquanto mulher negra, que tem também uma ascendência indígena, que é pernambucana, dizer esse movimento nasceu aqui, e que a OAB Pernambuco foi e é pioneira na aplicação disso com os critérios que devem ser utilizados. Nós, efetivamente, ocupamos o Conselho Estadual, nós ocupamos posição de direção na Escola Superior da Advocacia, nós ocupamos a Caixa, porque é algo que eu entendo que a própria gestão compreende como fundamental e os gestores que estão hoje à frente desse sistema compreendem como fundamental.
E por quê? Porque isso é uma questão de justiça mesmo. Não são os nossos cargos que vão nos blindar, e muitas vezes as nossas vozes não vão chegar, como eu estava dizendo antes de começarmos, a determinados ouvidos. Tem ouvidos que se fecham a vozes como a minha ou como a de outras que caminham junto comigo, mas que se abrem para ouvir de uma maneira considerada técnica, se for de um semelhante seu, de uma pessoa que ele considera enquanto a igualdade como reconhecimento, que o ministro Barroso muito bem coloca quando vai falar sobre isonomia, que existe também a igualdade, a isonomia, a igualdade como reconhecimento, ou seja, você compreende aquela pessoa enquanto igual, enquanto no mesmo patamar. E é isso que nós temos que furar, essas bolhas. Então, estamos aqui com a nossa plateia maravilhosa, e eu vou passar para elas dizerem se querem. Eu estou esperando quem é que vai vir dessa plateia para declamar uma poesia. Eu acho que estou esperando você, viu, Gabi Sankofa? Vou lhe mandar um beijo e vou dizer a você, venha trazer suas poesias para aqui, para a nossa plateia. Mas eu vou passar para as nossas maravilhosas aqui. Olá, gente, eu sou a Débora, e eu, escutando a fala de vocês agora, nesse momento do podcast, Dr. Carlos falou sobre a questão da possível miopia da população. Eu não pude deixar de lembrar de uma música de Baco Exu do Blues, que é o Bluesman. Essa música, ele faz um contraponto aí sobre a questão da apropriação cultural e de como que, quando se trata de uma cultura negra, ela é demonizada, e quando ela vira branca, entre aspas, ela é aceita. Aí eu vou falar só uma parte da música, para quem não conhece essa música poder entender, que diz assim, e aí considerando que ele usa o blues nesse lugar de apropriação. Ele diz: a partir de agora, eu considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o funk é blues, o soul é blues, eu sou Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco e foi aceito, eu vou chamar de blues. E é isso, entenda, Jesus é blues. Então, eu acho que é muito forte essa música. É uma música que, dentro da cultura negra, a maioria das pessoas conhece justamente por essa força, e que teve tudo a ver, eu achei, da fala de vocês, quando coloca essa miopia de que, quando muda aí para ser consumido pela população não negra, ele vira blues. Então é isso. Gente, que incrível. Olha, eu estou toda arrepiada, porque parece que a gente combinou. Porque eu disse, será que a plateia nunca vai trazer uma música, uma poesia? E aí ela vem certeira nisso. E como que as coisas se conectam? Por exemplo, dos bastidores, eu descobri que o Dr. Carlos Barros não só toca zabumba, como ele toca cavaquinho, como ele toca violão, ele canta. Aí eu quero saber, conta aí para os nossos colegas como é essa sua veia artística, como foi que começou. Essa parte é o segredo, viu, Kiara? Mas, enfim, já que você revelou aqui, eu de fato, tenho uma relação com a música que não é de hoje. Eu, desde a época do colégio, que eu estudei a vida toda, eu me lembro quando eu entrei no colégio, eu tinha 6 anos, e no primeiro dia de aula, quando eu desci para ir embora, acabou a aula, eu escutei um som de música e fui acompanhando o som. No final da quadra do colégio, tinha a sala de música, tinha uma banda marcial no meu colégio, e eu me inscrevi na banda sem nem falar com minha mãe previamente, e nessa banda eu passei muito tempo, entrei tocando corneta, depois toquei pistão, depois toquei trompete, hoje eu já não lembro, saí desse instrumento, toquei tarol, né, caixa, na banda marcial, cheguei a tocar bateria, depois saí, aprendi violão, guitarra, montei banda e toquei a vida toda em banda, e com uma musicalidade que assim a gente não consegue explicar, apenas se tem ou se vivencia. Passei a vida todinha, cheguei a tocar na banda MPB Unicap durante a faculdade, e só sei que foi assim. E da próxima vez que a gente se encontrar, eu vou deixar já um violão aqui, viu? Estúdio Arara, Renan, sempre mando esse grande abraço e nomino o Renan, que é nosso parceiro, Estúdio Arara.
vamos deixar um violão aqui, porque a gente está recebendo artista que está vindo sem instrumento. E é também o nosso grande artista, que também é um grande artista. Ele não falou, mas ele é bacharel em Direito. Ele tem essa formação do arcabouço jurídico e ele, como narrou, precisou disso para defender a nossa cultura, que é nossa, de branco, de negro, de índio. Brancos, negros e indígenas construíram esse país. O que nós estamos pleiteando nos nossos movimentos é que a nossa contribuição também seja reconhecida, tanto quanto a contribuição dos portugueses, dos holandeses, dos italianos, dos japoneses que aqui estiveram. Nada mais do que isso. Não é revanche, não é vingança, não é supremacia negra, é simplesmente equidade e justiça. Quando nós nos manifestamos, é para dizer que o frevo, ele traz elementos de todas as nossas culturas, o nosso caboclinho, ele também traz. A gente vê o nosso forró, que tanto vem dessa lógica sertaneja do Nordeste, mas que lá no sertão nós tivemos muita influência árabe, a influência cigana, a influência dos alemães que não conseguiram fugir e tiveram que ir para o sertão. Basta ver quem é o rei do forró, quem é o rei do baião, quem é? Luiz Gonzaga. Basta ver a figura de quem é o rei. Quem é o rei? Né? Quem é o rei? Isso, mas essa cultura, ela é essa conexão de várias culturas. Essa é a nossa beleza, e nós temos um mito fundacional no Brasil, é de que isso acontece harmonicamente. É isso que nós temos que quebrar, é isso que a música que Débora trouxe, ela demonstra isso de uma maneira, né, artística. Mas o que nós precisamos quebrar é isso, é a lógica de que essas populações não tiveram contribuição na construção da nação brasileira. Porque o discurso que se coloca é um discurso que a gente chama de mito da democracia racial. O que nós queremos viver é esse verdadeiro paraíso que se vendeu para o mundo. Esse paraíso da democracia racial, onde todos são reconhecidos enquanto colaboradores e construtores da nação. O meu colega de profissão e amigo e irmão, Paulo Fernando, ele tem Os Quilombos e a Nação, um livro da tese de doutorado dele, incrível. Ele que nasceu na cidade mais pobre do estado mais pobre do Brasil, no Maranhão, ele que veio de Pacas, consegue se tornar procurador federal e hoje atua na defesa do patrimônio. Ele atua junto ao IPHAN, é um procurador que atua junto ao IPHAN na defesa do patrimônio, e depois de tanto estudar o patrimônio, ele quis trazer a influência do quilombo para a construção da nação. E a gente lembra que o nosso espírito revolucionário, ele tem relação direta com o nosso século XVII, com o quilombo dos Palmares, porque o quilombo dos Palmares era a capitania de Pernambuco. Inclusive, 3 gerações de homens livres e mulheres livres nasceram naquele quilombo, pouca gente sabe. Aquele quilombo ele foi reconhecido como um estado soberano a ponto do rei de Portugal, à época, Dom João, assinar um tratado internacional com Gangazumba. Se isso não for reconhecimento de soberania, eu não reconheço. O primeiro estado independente do Brasil foi Palmares. E o que nós queremos é que se reconheça essa contribuição. Não só na mítica da cultura e do folclore, mas na construção do Estado brasileiro, na construção da justiça, na construção das leis. E isso é equidade, que esse mito de democracia racial se torne realidade. A gente vai se encaminhando para os fechamentos desse episódio, que poderíamos ficar horas e horas e horas e horas falando aqui. Porque os nossos convidados hoje, eles têm o que a gente chama de axé de fala, ou seja, tem realmente, e as nossas, hoje somos só mulheres na nossa plateia também. Então, antes da gente fazer as nossas falas... A negritude está tão enraizada que ela, e também ao mesmo tempo tão apagada, porque se pensa, por exemplo, no rock and roll, se a gente for ver as bandas dos anos 80, dos anos 90, composta basicamente por brancos. Se nós formos ver os grandes astros do rock and roll mundiais,
são brancos. Aí falou-se do blues. Qual é a origem do blues? É justamente a música negra americana mais tradicional, o blues. Os negros que tocavam, enfim, que, salvo engano, da plantação de algodão, né, nos Estados Unidos. E do blues surgiu justamente, a partir do blues, o jazz, que é absolutamente mais, e o que confirma o que vocês estão falando, o embranquecimento dessa cultura que veio a partir da negritude, do blues, o jazz, o rock, e não se vê a negritude no rock porque se tornou, aparentemente, uma música branca. Mas o que confirma absolutamente tudo que vocês disseram e defendem. Há um apagamento do que é a origem de tudo, né? Que é a negritude. Esse apagamento. E é tão bom ver um homem na sua posição, viu, doutor Carlos Barros? Está com o coração e os ouvidos abertos, porque quando a gente fala sobre comunicação, nós temos que ter alguns pressupostos. E um dos pressupostos é de que os nossos preconceitos, preconcepções e as nossas visões, elas não são absolutas. Para que você entre numa comunicação verdadeira, você tem que se despir de que eu tenho que defender a minha posição e você se permitir se deslocar no eixo da comunicação. E é tão importante ver um homem na sua posição, assumindo essas posturas, compreendendo um pouco mais, e aproveito para convidar a estar mais com a gente, porque aprendemos reciprocamente. E eu vou passar para as nossas maravilhosas, para que faça a sua contribuição ainda, quem deseje fazer. Oi, eu sou Patrícia Oliveira, né, cofundadora da Biomi, e eu queria registrar minha emoção e gratidão por eu estar vivendo esse momento aqui com vocês, porque ouvir vocês fizeram corroborar e ratificar que o que nós, enquanto população negra, enquanto militantes, enquanto infiltrados de forma estratégicas, fazemos de forma muito importante para esse processo, sabe? E aí, ouvi de Carlos, né? Eu não conhecia essa versão de Carlos. E isso me atravessa de uma forma muito positiva, né? De saber que a gente tem pessoas que comungam e conseguem furar essa bolha e enxergar o tamanho do nosso trabalho, da nossa potência, e isso reafirma que a gente está no caminho correto, que é de sempre ser resiliente. Eu acho que a palavra é essa, resiliência, né? E aí, quando o Chiara traz essa questão que a gente participou desse movimento lá em Fortaleza, então, assim, vem uma retrospectiva de dizer assim, a gente está no caminho certo, a gente está deixando um legado para as futuras gerações, e isso é muito importante e é algo imensurável. E aí, à época da pandemia, eu fiz um poema chamado Ser Negra, porque eu costumo dizer que é uma diferença entre você saber que é e você se reconhecer. É um paradoxo muito complexo, porque eu sei que eu sou, mas eu me reconhecer tem um lapso temporal muito grande. E aí eu escrevi esse poema que diz: ser negra é saber desde cedo que terás que lutar para conquistar o seu lugar. Lutar para resistir, lutar para falar. Lutar para caminhar, lutar e lutar. Ser negra é se encantar com sua beleza natural, herança do seu ancestral. Ser negra é ter consciência de sua cor, a mais bela de todas as cores que reflete o amor. Ser negra é ser amorosa, carinhosa e ser protagonista de sua própria história. Ser negra é sentir orgulho de ser mulher, ser humana e abençoada por todos os santos. Ser negra é a melhor parte da criação, pois ser negra é viver com emoção. Obrigada. Olha aí como a justiça e a poesia e a arte são irmãs, são deusas irmãs nessa caminhada. Eu quero agradecer aos nossos convidados e pedir que
vocês deixassem uma mensagem para que aquela pessoa que já não tem mais força para acreditar que a justiça é possível, possa acreditar. Ou seja, o que é que vocês pensam, imaginam, quando chega aquela vontade de dizer assim, eu vou desistir porque eu não tenho mais força? O que é que faz continuar caminhando com compromisso com a justiça? Vou deixar isso no ar e pedir para vocês fazerem essa fala de fechamento desse momento. Também dizer como que a gente acessa a Finhoió, se é rede social, como que a ESA está se comunicando com os nossos colegas, como o advogado também, Carlos Barros, se coloca. Também fale um pouco para que quem se interessar possa continuar esse diálogo por outros meios. Meu amigo. Então vamos. Autoridade primeiro. Então, o Alafinhoió você acessa pelo Alafim Eu Sou no Instagram, mas a Pernambuco Negra, se quiser fazer justiça histórica a partir da nossa caminhada afroturística em Olinda e Recife. O continuar, tem o Emicida, né? O Emicida é um danado. Eu vou deixar para vocês também, da Baiomi, um verso meu, que eu não vou recitar agora, que é Ventre do Ébano. Está escrito também no momento assim de fazer reflexão sobre essa relação da justiça, sobre a relação da mulher nesse impacto da justiça, né, do ressignificar. E aí, trazendo o Emicida aí, o Emicida diz que o sonho dele é mais alto do que drones, né? E o que movimenta o combustível desses sonhos é a fome. Então, é por não fome, é por não violência, é por não estada ou estadia nos presídios, nas ruas, na sobrevivência do lixo, né? Que o meu sonho ele vai subindo bem mais alto do que drone, bem mais alto do que foguete, entende? Para que o futuro, depois da passagem, né? E que a gente possa se encantar como ancestral, a gente possa deixar uma realidade de vida diferente à qual vivemos agora. Então, a justiça, o verso é uma forma de justiça, o improviso é uma forma de justiça, né? O dizer é uma forma de justiça, o se posicionar é uma forma de justiça, né? Inclusive, amplificar as relações humanas para que elas cheguem de forma muito mais honesta e muito mais justa é uma forma de justiça. Então, acreditar, né, e estar todo o tempo aguçando essa relação ou essa realidade para o futuro, não só por uma questão pessoal de netos, bisnetos, filhos, mas sim por uma questão de mundo. Eu sempre digo que meu pai brigava com um cachorro que bagunçava o lixo dele, quando ele colocava metodicamente toda hora às 7 horas da noite para que no outro dia de manhã fosse recolhido. Hoje ele não tem mais como brigar porque somos nós. E aí quando eu coloco somos nós, negros e negras, que estamos catucando o lixo para sobreviver. Então a gente está precisando criar várias relações de justiça, várias camadas de justiça, para que essa coisa reverbere e a gente tenha no futuro, seja ele ancestral, seja ele presente, uma tranquilidade de vida melhor e maior para todo mundo. Maravilha. Muito obrigada, Fabiano. Que a ancestralidade sempre salve a sua força, que seu drone voe cada vez mais alto, que a sua voz ecoe feito trovão, como vem ecoando, para que a gente construa coletivamente essa justiça para todas as pessoas. Todas as pessoas. Porque não adianta só a gente advogar em causa própria. É isso. É para todas as pessoas. Então, nós falamos de um lugar
porque nós visualizamos a injustiça da invisibilização e de tantas outras coisas. Mas nós nos propomos uma justiça, uma democracia, uma república nos moldes que a nossa Constituição, doutor Carlos Barros, prevê. Que esse mito de democracia racial se torne realidade. Mas diga lá, doutor, vai trazer um poema para a gente, uma canção? Já eu poderia aqui me arriscar, não um poema, eu gosto, como também já começou, de escrever, gosto muito de prosa, de crônicas. Seria arriscar demais trazer uma crônica, porque é longa, mas eu poderia, de repente, puxar da memória um escritozinho, um pequeno texto de minha autoria, não sei se eu vou me lembrar, mas eu posso puxar da memória. Você desafiou, sou homem que não abro do desafio não, viu, Kiara? Deixa eu tentar puxar da memória aqui. Mas é um textinho que eu fiz em dada ocasião, uma experiência pessoal, que me fez escrevê-lo. Hoje eu não acordei e continuo sem acordar até agora. Como não acordei se estou escrevendo? Estranho, eu sei, mas não acordei. Estou morto, mas sigo aqui. Há coisas que explicam sem se explicar. Uma delas é a noite em claro, cuidando dos pequenos. Não dormi, não despertei. Sigo assim, morto, mas escrevendo. Morto escrevendo, sobre a vida, sobre as cubas, e agora eu. Mas, enquanto o defunto autor coleciona glórias póstumas, eu coleciono risos, mesmo morto, com os meus. Que maravilha! Que maravilha! E me fez lembrar do processo. Franz Kafka, que vai dizer assim, será que, né, é uma lógica de um sonho, e um sonho que se sonha só, como diz o poeta, é só um sonho, e um sonho que se sonha junto é realidade. Pela nossa tradição ancestral, nós dizemos, quem quer ir rápido vai só, quem quer ir longe vai junto. Então, é uma alegria ter o senhor conosco, compartilhando um pouco disso que pouca gente da advocacia conhece. Essa Quase ninguém. Patrícia mesmo, não esperava. E lhe deixo a palavra para se despedir das pessoas e dizer quais são o projeto para a ESA, como que acessa o advogado criminalista Carlos Barros para realização aí dessas caminhadas que a gente discutiu. Bom, minha rede social, embora não tão movimentada como alguns gostariam, me forçam, porque se você hoje não tem rede social, não tem vida online, você parece que não existe offline, mas a verdade é que o que importa, e a gente viu aqui, é o que acontece offline. Mas, enfim, é Carlos Barros ADV, né? @CarlosBarrosADV, e o que é mais importante, a ESA é @ESAPE, e lá os colegas poderão ver todas as atividades da nossa escola, tanto as atividades técnico-jurídicas, cursos de extensão, cursos de pós-graduação, inclusive os eventos que são feitos juntamente com a Comissão de Igualdade Racial, e também os eventos culturais que eventualmente acontecem. Aconteceu o Exarte o ano passado, aconteceu já este ano o Exarte lá em São José do Egito, foi lindo. Os poetas e as poetisas daquela cidade que respira cultura se fizeram presentes, foi lindo. E tantos outros que virão, inclusive aquela sua proposta da gente fazer um sarau. Vamos colocar isso na prática. Mas eu quero registrar, por fim, a minha alegria de estar aqui e, sobretudo, naquele momento que antecedeu o on das câmeras e dos microfones, mas também aqui, que para mim foi um momento de aprender muito, de verdade, e um momento de mostrar também, aprender com vocês e mostrar também que nós somos muito mais iguais
do que se pensa. Nós, seres humanos, nós que estamos aqui, e isso é aquilo que confirma toda a nossa conversa. Somos absolutamente iguais. E, Patrícia, Kiara e todos, somos muito mais iguais do que imaginamos. Para além de seres humanos, somos pessoas com seus vícios e virtudes, e assim seguiremos nessa sociedade tão tortuosa, mas viver é bom e a gente vai levando a vida da melhor forma possível, né? Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. A gente nunca sabe o suficiente e cada pessoa que cruza, cada livro que cruza nosso caminho, cada música, cada arte, cada expressão da existência que nos atravessa, nos ensina, se nós estivermos abertos. Como diz o nosso grande poeta Gonzaguinha, vivendo a beleza de sermos eternos aprendizes. Somos eternos e eternas aprendizes. E quando se fala que nós somos muito parecidos, é muito importante para a gente fechar isso dizendo que a verdade é essa. Não existe biologicamente raça, nós construímos isso socialmente e nós podemos, sim, desconstruir a partir de diálogos como esse, de movimentos muito maiores, desconstruir essas diferenças e esses abismos, nos aproximando. O objetivo nosso, propósito nosso de construção de justiça é que ela seja coletiva e que você se enxergue em mim, eu me enxergue em você, independentemente de sua origem, sua raça, sua idade, se você possui ou não deficiência, sua orientação sexual, qualquer lugar do mundo que você estiver. Eu sou você e você sou eu, e eu vou terminar com um poema meu que fala sobre isso, que diz assim: eu serei rio que não seca, fogo que não se consome, serei tambor que insiste, palavra que flecha, não caminho só, fecundação das vozes que vieram antes, das que me acompanham, das que virão depois. Eu fui, sou, serei eu, continuação, confluência, nós. Eu serei porque já fui, eu sou porque ainda serei. Vida que morre e germina viva, ciclo que gira, 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 sem começo nem fim. Não há linha reta, há espiral. Não há fim, há retorno. Eu fui, sou, serei. De novo fui e de novo sou, de novo serei, porque eu sou nós. Quando nós trocarmos a lógica e a ética do eu e o outro, e nós trabalharmos o eu e o nós, vamos conseguir avançar no caminho de uma justiça. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram, muito obrigada às nossas maravilhosas que estão aqui hoje nos prestigiando na plateia, e que venham muito mais justiça em verso e prosa. Muito obrigada, meu irmão Fabiano, sua bênção. Muito obrigada, doutor Carlos Barros, e que a gente possa construir juntos, de mãos dadas, a justiça que nós queremos.